Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. O maior erro do Adventismo, na minha opinião, pelo menos. Tem muitos erros, mas eu vou citar um que, na minha opinião, é o maior. A intenção não é ofender os adventistas, porque tem pessoas sinceras, não só lá no Adventismo, como testemunhas de Jeová e qualquer outra religião. O problema é quando certas religiões dizem que somente a deles é a certa. E daí as demais religiões têm o direito de refutar, como eu vou fazer aqui agora. Dentre muitos erros de interpretação bíblica que esta igreja tem, eu vou destacar um erro que eu creio que seja maior, pelo menos na minha opinião. Este erro é ter seus ensinos fundamentados nos ensinos de uma mulher chamada Ellen White. Eu vou explicar alguns erros nesta questão. Todas as coisas devem ser analisadas desde o princípio, quando a coisa surgiu, no surgimento da religião, da sua doutrina. Eles nunca dizem para você na hora, eles vão te levar lá para lá te convencer da doutrina deles. As testemunhas de Jeová fazem o mesmo. Temos que pegar no fio da meada, onde tudo começou, na ponta do iceberg, de onde surgiu suas doutrinas, e Ellen White com suas profecias. Vamos ao primeiro ponto. Lá do princípio, onde tudo começou. O Adventismo surgiu através de uma profecia que não se cumpriu. Começou mal. Foi aí que apareceu Ellen White, que para encobrir a profecia de Guilherme Miller, ou William Miller, que profetizou a volta de Jesus para 1844 e nada aconteceu. Foi o dia do desapontamento. E aí Ellen White entrou em cena com uma história para acobertar seu erro, e através desta falsa profecia ou do erro, criou a história do juízo investigativo. Foi aí que nasceu o Adventismo. Foi aí que tudo começou. Deu uma profecia que não se cumpriu. Então, já começou mal. Vamos fazer uma análise acerca de profecias, de profetas. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de 1500 anos, para você analisar. Foi escrita por pessoas diferentes, onde algumas nunca se viram, em cultura e épocas diferentes, em lugares diferentes. Mas nenhuma profecia se contradiz. Nenhum profeta teve que corrigir o erro do outro, como Ellen White e Guilherme Miller, que teve que corrigir o erro do outro. Nenhum se equivocou. Quer saber por quê? É fácil. O autor da Bíblia é Deus. Ele inspirou profetas, apóstolos e pessoas para a escreverem, mas tudo partiu da mente de Deus. O autor é um só. Por isso não tem erros, porque o autor é um só, é Deus. E Deus não erra e não se engana. Nenhum profeta teve que corrigir o outro. Um erra num livro e o outro corrige no outro. Então o Adventismo começou mal. O seu ponto de partida foi mal. Então o Adventismo se iniciou de um erro profético de William Miller, que a Bíblia contraria, que é datar a volta de Cristo. Mateus 24, 36, lá diz que o dia e a hora ninguém sabe. E nem Guilherme Miller, e nem Ellen White, que também fez o mesmo. E também de um ensino de Ellen White que não existe na Bíblia, que é o juízo investigativo. Tudo começou mal. Profecia da volta de Cristo e o ensino, juízo investigativo. Tudo partido de uma profecia errada. Começou mal. Note que as testemunhas de Jeová também, seus ensinos são fundamentados em profecias de seus líderes no passado, que são diferentes das profecias de Ellen White.
Então, para os adventistas, Deus revelou de um jeito, e para as testemunhas de Jeová, Deus revelou de outra forma. Não tem lógica isto. Que Deus é este? Então, logo, não é Deus. Já vamos chegar lá. O próximo erro, dentre muitos, é claro, mas eu vou citar alguns, é ter uma mulher na liderança e ainda como profetisa. Ela é uma papisa. Ela é a Maria do Adventismo. A Igreja Católica tem Maria e a Adventista tem Ellen White, que é a papisa deles. Para se batizar lá, tem que confessar que lê e crê nos ensinos de Ellen White. Veja abaixo aqui, ó. Isso aqui é o certificado de batismo da Igreja Adventista. Aqui, ó. Guarda o sábado desde... Olha lá, você preenche. Está dizimando, aí, tem que dar dízimo também. Não bebe café, não fuma, tudo bem, mas café, não bebe café, não come carne imunda, não vai no cinema, não vai no teatro, até aí tá certo. Agora lá embaixo, lá, ó, tá pintado de vermelho aqui, porque eu copiei de um site aí do YouTube. Crê no espírito de profecia? Sim ou não? Sim. Se você clicar sim, você batiza. Se for não, você não. Que livros você já leu? Você tem que contar os livros de Ellen White que você já leu. Você tem que contar que crê no espírito de profecia, que é Ellen White. Ellen White é o espírito de profecia. Se você não crer nela como espírito de profecia, você não pode se batizar lá. E tem que ler os livros dela, que estão em pé de igualdade com a Bíblia. Já vamos chegar lá. Os ensinos de Ellen White têm a mesma autoridade que a Bíblia. Aqui. Está aqui, ó. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Dizem os adventistas, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, veja bem, produto de inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Ou seja, está em pé de igualdade com a Bíblia. É inspirada, semelhante à Bíblia. Pena que as profecias delas não se cumpriu. E as da Bíblia se cumpriu. E as que ainda não se cumpriu é porque ainda não chegou a hora. E a dela passou da hora. Então a autoridade dela contraria os ensinos de Paulo. 1 Timóteo 2, verso 12, Paulo disse, não permito que a mulher ensine e nem tenha autoridade sobre o homem. Tradução NVI. A mulher não pode ser líder eclesiástica e ter autoridade eclesiástica sobre o homem. Ela pode ensinar, pregar, profetizar, que não é o assunto aqui, né? Mas ter autoridade máxima sobre o homem, ela não pode. E muito menos como profetiza. Na Igreja Adventista não é apenas a autoridade, mas também é profetiza. É uma papisa, é a Maria deles, onde seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia. É a mesma coisa de Maria para a Igreja Católica. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Pense bem, nesses dias ele lhes falou por meio dos testemunhos de seu Espírito, ou seja, Deus do passado usou profetas e os apóstolos, e agora usou ela. Ela mesmo se declara isto. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Testemunhos Seletos, volume 2, página 276, segunda edição de 1956. Ela é o espírito de profecias. Deus falou no passado pelos profetas e pelos apóstolos, e agora falou por Ellen White. E já as testemunhas de Jeová dizem que Deus falou hoje pelo corpo governante. Veja bem, o que é a religião. Então veja bem então que nesses últimos dias Deus falou por intermédio dela. Ela própria declara isto. Outro erro. Eles creem que ela